Bom, gente, Câmara Esportiva desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Nós estamos aqui ao vivo, 13 horas mais 29 minutinhos. E agora dando início à nossa sala de visitas. E eu digo sempre, né, um espaço que eu gosto muito de estar à frente, trazendo aqui para o Câmara Esportiva personalidades do esporte, gestores, atletas, técnicos, entidades, associações, equipes, enfim. Esse universo é muito grande, né? E nós colaboramos, né, com esse espaço, sala de visitas, informando o telespectador sobre tudo o que acontece no cenário de esportes, não é isso? Que bom. Olha, estou tendo um prazer enorme de receber aqui nos nossos estúdios, já está na tela aí, a Isa Arnone, jogadora da modalidade de basquetebol, atleta da modalidade de basquetebol. Fiz o convite, né? Na verdade, é até uma homenagem que o Câmara Esportiva quer fazer a essa grande atleta, né? Eu estava conversando com a Isa nos bastidores, né? Ela que está acompanhada do seu pai, o Neto. Aliás, um abraço ao papai da Isa, né? Que nos possibilitou a vinda dela aqui também. Mas estávamos falando, né? Como é que se sabe se o produto é bom se não se mostra? E a Isa é um bom produto do basquetebol. Eu falei, precisamos mostrar a Isa, né? Isa, obrigado pelo carinho de atender o nosso convite, viu? Eu já vinha, né, conversando com você já há um tempinho, e eu falei, puxa, ela deve estar achando que eu esqueci, mas não esqueci não. Eu falei, olha, vai chegar o seu momento, a pauta aqui, as pautas, né, são extensas, mas chegou o dia de você estar aqui com a gente, eu fico muito feliz. Boa tarde, viu? Boa tarde. Eu que sou muito grata e feliz por estar aqui, por ter esse prazer de ter uma conversinha e mostrar um pouquinho da minha história para todo mundo que estiver assistindo. Legal, traz só um microfone bem próximo da sua fala. Eu queria começar falando um pouquinho da sua questão pessoal, né? Você me dizia lá, você tem, a sua mamãe já é falecida, né? Faleceu recentemente, meu carinho, né? Meus sentimentos a você e a sua família. Mas você me disse que você tem o seu paizinho que te ajuda e você tem 3 irmãos, né? Com você são 3, né? São 2 homens e você, né? Mais 3. É isso? São 3 filhos? Isso. Como é que foi essa história sua com o basquete? Conta um pouquinho, fala um pouquinho para nós disso. Como é que despertou em você o interesse pela prática do esporte? Fala um pouquinho sobre isso. Quando eu era pequena, eu fazia jazz, na verdade, no SESI. E os meus 2 irmãos mais velhos já treinavam basquete. Sei. Com a Vilma lá no SESI. Lá com a Vilma, Isso. E aí, calhou um dia de eu ir com a minha mãe buscar eles. E aí a Vilma me viu e falou, vem fazer um treino. Sim. Se você gostar, você continua, se não, tudo bem. Aí eu fui, gostei. Aí eu continuei no jazz e no basquete por um tempo. Sim. Só que eu estudava, então chegou uma hora que ficou apertado. Aí eu tive que escolher, eu escolhi o basquete e permaneci até hoje. Quantos anos você tinha quando, fazendo jazz, você conheceu a Vilma e ela fez o convite? Você lembra quantos anos você tinha? 6 anos. 6 anos de idade? Com 5 eu fazia jazz, aí com 6 eu ingressei no basquete. Que maravilha. Aí foi vendo que tinha que fazer uma opção, né? Ou jazz ou basquete, e aí o basquete falou mais alto, é isso? Foi, a minha paixão pelo basquete me conquistou. E eu sempre gostei muito de brincar, de esporte, ficava muito na rua brincando. Então eu sempre gostei bastante, eu era muito ativa. Sim. Meu pai, ele jogava vôlei, a minha mãe, ela era do balé. Então meio que já tive esse incentivo desde novinha. Bacana, bacana. Bom, hoje você tem 23 anos, é isso? Isso, 23. Então, dos 6 para os 23, são 17 anos de basquete. Sim. E nunca parou, né? Não, eu tentei parar algumas vezes, mas meus pais nunca deixaram, até porque eles sempre investiram. Eu fiquei jogando por Guarulhos dos meus 6 até os 22, com 22 eu saí, e a gente sempre custeou, né? Sempre foi meus pais que me ajudaram, me bancaram, e aí chegou uma fase que eu falei assim, pai, eu não quero mais, porque eu quero ter minha estabilidade, eu quero poder ajudar o senhor, não dá pra mim ficar... Com 21 anos, eu tinha que depender do meu pai. Só jogando basquete. Sim, e aí eu queria ir num shopping, essas coisas, eu não tinha o meu próprio dinheiro e isso me incomodava. Sim. E aí ele não deixou, até que em 2022 eu recebi a oportunidade, na verdade, para estar jogando o adulto profissional. Fui jogar por Sorocaba, recebi um salário, e ali foi um desafio, né? Foi o primeiro ano morando longe de casa, morando longe da minha família, e aí a minha mãe... A gente já estava passando por uma fase conturbada, porque ela
tinha ficado doente. E aí foi um desafio tanto, assim. Aí eu fiquei o primeiro semestre longe, recebendo meu salário, mas estava ali no caminho. E aí depois de então, as coisas foram melhorando. Legal. Olha, esse depoimento da Isa é de extrema importância, né, gente? O esporte tem um papel fundamental na formação dos nossos jovens, quando você pensa no cidadão, né? É uma ferramenta de extrema importância. E feliz da criança que pode ter essa possibilidade de conhecer o esporte, seja qual for a modalidade. No caso da Isa, o basquete. E aí começa, né, talvez de uma forma lúdica, recreativa, e a coisa vai tomando forma, e aí de repente você se vê como um atleta do chamado alto rendimento. A gente vai brindando o telespectador com as fotos da Isa aí. Mas chega num determinado ponto, né, dessa paixão, dessa responsabilidade, que, como ela mesmo colocou, se torna inviável, porque precisa ir atrás de ganhar dinheiro, de se sustentar. E aí, se você não tiver no esporte esse aparato, né, acaba que, muitas vezes, uma grande parte das pessoas desistem, né? E ela quase desistiu, né? Mas aí a família, não, fica, vamos dar um jeitinho, continua, aí entra o patrocínio, né? Que acaba ajudando, enfim. Mas o que se perde de atletas, né? Potenciais, né? Como você, por de repente ter que, na metade do caminho, ter que tomar uma atitude, e muitas vezes essa atitude é deixar a prática esportiva para trabalhar ou para ir para uma outra atividade, não é isso, Isa? Infelizmente acontece muito. Tem grandes talentos que, na verdade, chega uma fase que a gente tem que escolher. Ou eu vou trabalhar e conquistar as minhas coisas, a minha faculdade, ou eu vou continuar jogando só por amor. Só que, infelizmente, hoje o amor não é o suficiente, né? Sim. Ele não banca as nossas necessidades, um tênis que hoje está muito caro. Sim. E até lazer mesmo, casa, essas coisas. Sim. Infelizmente, não dá para viver só de amor, né? Sim. Isa, nessa sua história de 17 anos, na prática do basquete, você foi fazer um curso superior? Como é que está essa sua história? Eu me formei em Educação Física bacharel. Comecei estudando na FIG, aí eu fui para Anhanguera, tranquei, aí eu consegui bolsa com a Vilma, a Bolsa Atleta pela UNG, e me formei por lá mesmo. Me formei em 2021, que aí foi quando eu me formei e eu consegui mudar de cidade, consegui focar só no basquete mesmo. Você fala da Vilma, né? Imagino que seja uma relação de bastante carinho, né? Sim. Porque a tua história na Pagebasque, né, e próxima, essa sua proximidade com a Vilma, acaba que tem um significado muito importante, né? Inclusive te propiciando né, a questão de uma bolsa, né? Uma bolsa numa universidade e dar a você a condição de hoje ser uma profissional também, né? Nossa colega, inclusive, de profissão na área da educação física, não é isso? Sim, a Vilma, tô com ela desde os 6 anos, então ela é tipo uma mãezona para mim. Sim. Me ensinou muita coisa, não só de esporte, né, do basquete em si, mas como pessoa, assim, da vida. Ela me ensinou muita coisa, foi fundamental para mim nessa última fase que eu passei, quando a minha mãe estava doente. Sim. Ela era muito, assim, com a minha mãe, grandes Imagino. amigas. Então a Vilma sempre foi lá em casa, ela sempre deu muita força, assim. Teve uma fase quando eu era mais nova, né? Meu pai e a família dele é do Paraná. E ele era louco para se mudar. E ele, eu vou mudar e não sei o quê. A Vilma falou, não, ela não vai. Se precisar, eu adoto ela vai morar comigo. Olha que eu sei de umas histórias aí de adoção da Vilma, de atletas com talentos, né? Assim como você, que ela estava naquela iminência de perder o atleta, ela falou, não, vem para cá. Sim. E ela acabou que adotando essa garotada aí, que a trata inclusive como mãe, né? Sim. Uma delas é a Palmira, que você conheceu, né? Que conhece. Isa, bom, e aí, com 22 anos, de repente veio um convite e falou assim, opa, com certeza a Vilma deve ter apoiado a decisão de você deixar aqui a Pagebasque, ir para uma outra cidade. Fala um pouquinho sobre esse movimento. Foi Sorocaba, é isso? Isso. Então veio esse convite, é isso? Conta um pouquinho pra Foi, gente sobre isso. na verdade, eu que fui atrás, né? Sim. Acabou a fase da base e aí tava para entrar no adulto. Ou eu buscava ou eu parava, assim, Sim. porque não tinha como manter mais sem receber um salário. Sim. E aí eu mandei mensagem para os times pedindo uma oportunidade. E aí pediram meus vídeos e não tinha dado em nada. Tanto que eu ia fechar com o Santos para mim poder jogar por lá. Eu ia jogar os mesmos campeonatos que por Guarulhos, mas eu ia ter um salário pelo menos. Sim.
E aí, no dia que eu ia fechar com o Santos, o técnico de Sorocaba me mandou uma mensagem para mim fazer um teste lá. E aí eu fui, ele gostou, fechei. E aí eu fiquei em conflito. Eu lembro que eu chorei igual criança nesse dia, que eu queria ir, mas não queria por conta da minha mãe. E aí ela falou, filha, você precisa ir, eu quero que você vá. Sim. E eu fui com uma dor no coração, assim. Sim. E aí fui, fiquei até julho. A gente terminou a LBF e eu ia voltar para o segundo semestre. Só que aí eu fiquei um mês, depois das férias, né? Eu voltei e fiquei mais um mês. E aí, infelizmente, a minha mãe, ela piorou. E aí eu abandonei tudo. Eu falei, não, vou voltar. Sim. Contra a vontade deles ainda, né? Dos meus pais, porque... É o sonho dos meus pais também, me ver no profissional, ganhando a vida com o esporte, porque desde pequeno eles incentivam. E aí eu voltei contra a vontade deles, eu falei assim, não tem como esperar. O meu basquete, eu tenho a vida inteira para isso, até onde Deus permitir, mas eu não sei quanto tempo eu ainda tenho com você, mãe. E aí voltei para casa, fiquei esse segundo semestre de 2022 jogando por Guarulhos, voltei a jogar com a Vilma. Sim. Aí joguei as copinhas por aqui, a NCB. E aí, no começo do ano, falei que eu não ia voltar a jogar. Eu ia me dar... Ela faleceu, eu ia me dar pelo menos um ano, assim, de folga, né? Um descanso para cuidar de mim, da minha casa, ficar com meu pai. E aí, comecei no 3x. O 3x eu ia conseguir... Deixa eu só fazer Até estou com a voz embargada aqui, porque você me deixou emocionado. Qual era o nome da sua mãe? Juliette. Juliette. Está lá com o Criador, com certeza, né? Mas você me emocionou a partir do momento que você decide parar com aquilo que foi sempre a sua paixão, basquete. Você acabou de dizer. Decidi parar para vir cuidar da minha mãe, porque você sabia que ela tinha pouco tempo de vida e que o basquete você tinha o tempo que você quisesse, né? Para dar continuidade. Muito lindo isso, viu? Muito lindo. Eu vi outro dia uma mensagem sua oferecendo um título para sua mamãe, né, que você conquistou. E também esse amor que você tem pelo seu pai, né, de entender que você, como mulher, né, poderia fazer a diferença na perda da sua mãe, né, também para que você pudesse estar junto do seu pai também, né. Isso é maravilhoso, viu? Que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Mas vamos voltar para a história aqui do teu basquete. Estava lá, de repente surgiu o 3 contra 3. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador entender o que é o basquete 3 contra 3. Fala um pouquinho sobre isso. O 3 contra 3, por si só, o nome fala, né? O 5x, o basquete tradicional, como a gente conhece, é 5 contra 5 na quadra. Sim. E o 3 contra 3 são 3. São 4 pessoas, um de reserva. Para mim, essa transição foi gigantesca, assim. Imagina. Porque o 3x3 é muito mais dinâmico, muito mais intenso. É porque é disputado em meia quadra. Sim. Né? Já começa aí. Pega a quadra toda, divide por 2, e aí, na metade, é os 3 contra 3. E são só 10 minutos, né? Sim. Ou 21 pontos. Só que no basquete tradicional, são 4 quartos de 10 minutos. Sim. Então, em 10 minutos, você cansa muito, assim. O tempo não para, não tem aquela coisa, falta, lance livre. É muito mais rápido. Sim, então, muito dinâmico. O basquetebol, para você que nos acompanha, teve a sua origem nos Estados Unidos, né? E o 3 contra 3 também vem de lá, essa ideia do 3 contra 3. Também é uma ideia americana? Vem de lá e é meio que do basquete de rua, né? Sim. E aí, como tinham muitos times, meio que foi adaptado para poder ser um basquete mais rápido e todo mundo poder jogar junto. Legal, tá vendo? A gente aprende aqui também, né? A febre americana no basquete é o futebol lá, o futebol aqui é o basquete lá, né? E praticado assim, em cada esquina, como ela mesmo colocou, o basquete de rua, né? Que acabou então se transformando também numa competição, que é o 3 contra 3, não é isso? Para dar atendimento a essa garotada, ao praticante, né? E aí, aqui no Brasil, como é que está o 3 contra 3? Vem ganhando força, né? Bastante. Tá sobre a gestão da Federação Paulista de Basquete? Isso, a também, FIBA, né? Sim. Em 2020, se eu não me engano, foi ingressado como modalidade olímpica, né? Tá. E desde então, o basquete 3x3 vem ganhando muita força. Sim. E a galera que para o 5x vai pro 3x porque não é que é mais fácil acesso, meio que é, mas assim, tipo, não demanda tanta obrigação e comprometimento
claro que para quem quer ser o profissional da área, com certeza, mas para quem não quer mais seguir a carreira no basquete em si, mas quer continuar jogando de alguma forma, é uma porta que se abriu para essa galera, assim, que ainda ama o esporte, mas também precisa buscar as outras coisas, né? Então, vamos voltar um pouquinho, que até eu me perdi um pouquinho pela minha emoção. Você sai de Guarulhos, você manda o seu currículo para alguns clubes, é chamada por Sorocaba e você vai para jogar o basquete normal. Não é isso? Isso. Chegou a fazer muitos jogos por Sorocaba? Isso, joguei o campeonato inteiro da LBF, né? Tá, da Liga, né? Isso. Bom, e aí, de repente, talvez tenha sido uma transição, né? Jogando lá pro Sorocaba é que você descobre o 3 contra 3, é isso? Eu já conhecia porque eu trabalho ainda, né, com a ANB, que é a Associação Nacional de Basquete D3. Tá. Então eu já conhecia, e aí, mas nunca tinha jogado. Sim. E aí, quando eu voltei para casa no segundo semestre, virou o ano, na verdade, eu não ia jogar o 5x, eu ia ficar só jogando copinha, só o amador mesmo. Sim. E aí, calhou a oportunidade de me chamarem para poder jogar por Santos. E aí uma amiga minha me indicou, e aí eles toparam, eu também fui. E aí joguei esse primeiro semestre, o ano inteiro, na verdade. Agora, 2023, não é isso? Isso. Tá. Consegui me manter jogando 3x Inclusive, nesse foi quando a gente segundo começou a semestre. conversa, né? De você vir daqui, você estava acertando com o Santos de jogar lá. Isso. É isso mesmo. Só que aí eu ia jogar o 5x por Santos, na verdade, né? isso. Aí o 3x por Santos veio depois. Sim. Mas aí deu certo, joguei só o 3x. E eu ia continuar jogando por Guarulhos, o 5x, Sim. mas o amador. E aí, no fim das contas, eu voltei para Sorocaba, mas eu não morei lá, eu só ia para os jogos. Então, eu consegui jogar a Copa São Paulo por Sorocaba. E aí, mantive também o 3x. Então, eu estava conciliando Sorocaba e Santos. Sim. Aí, no segundo semestre, eu fiquei em conflito se eu ia morar longe ou se eu não ia, por conta das coisas, Sim. meu pai e tal. E aí, no fim das contas, meu pai me apoiou e falou, não, vai. E aí, comecei a jogar por Pinda para jogar o CBB, que é o 23 brasileiro, né? Sim. E aí, no meio do caminho, eu estava jogando por Santos, por Pinda. E aí, Pinda tem uma parceria com o Rio. E aí, o técnico do Rio me chamou para jogar o Carioca por lá. Sim. Então, eu fiquei emprestada de Pinda para o Rio. E eu estava jogando, então, pelos 3 times. Sim. Quando a Isa faz essa referência, você que nos acompanha, da CBB, porque a CBB cuida do basquete até os 23 anos. E acima disso é a Liga, não é isso? Parece que tem essa divisão, não? Na verdade, a CBB é a Confederação Brasileira de Basquete em si, né? Sim. É que o 23 é por ter sido um campeonato até a idade de 23 anos. Entendi. Aí, a partir dos 23, é o adulto mesmo. Entendi. Isa, bom, e aí, para finalizar essa primeira parte aí, hoje você está terminando a temporada, o teu vínculo hoje o que é? Bom, agora acabou, a gente foi campeão do Carioca, ficamos em terceiro lugar no CBB e no 3x3 a gente ficou em segundo lugar também. Sim. E aí você tem um troféuzinho aí, né? É, esse troféu do MVP da partida que eu tive. Melhor atleta, hein, gente? Melhor atleta da partida. No jogo, na primeira etapa que teve do CBB. Sim. Aí, agora acabou todos os campeonatos, estou de férias. Aí agora decidiu o ano que vem o que vai ser da próxima temporada, né? Quero entrar nesse assunto com você. Bom, aí você tem algumas medalhas, né? Da sua trajetória. Qual aquela que tem um significado? Por essa daqui, Ulisses, eu guardo ela assim na minha estante lá, mas com uma certa diferença, porque foi realmente um momento muito importante. Tem essa medalha aí? Tem. Essa daqui, que é da Seleção Paulista. Sim. Foi a primeira conquista... Dá para pegar aí? Só para levantar? Não precisa tirar não, se não der. Só dá para mostrar? Isso, já dá para visualizar. Legal. Essa, então, é a medalha que você tem um carinho especial. Isso, foi a primeira vez que eu fui convocada para a Seleção Paulista, Sim. né? Em 2015. Sim. E foi o jogo da final foi muito marcante, assim, porque a gente ganhou no sufoco de 2 pontos e estava tudo em jogo. Okay. Tanto Olha lá, a foto dela, a melhor atleta da partida lá. Isso. Tá com um sorriso gostoso aí. E a Isa, continua falando, desculpa te interromper. E aí essa é a medalha, então, que mais me marcou. Maravilha. Ano passado eu pude prestigiar também esse momento que eu fui para a Seleção Brasileira Universitária. Fui convocada. E foi lá no México, então foi a minha primeira experiência viajando fora do país. Sim. Foi também muito gostoso, assim, infelizmente a gente não trouxe nenhuma medalha, Sim. não classificamos nem nada, Sim. mas pela experiência em si foi maravilhoso. Sim. Você me disse ainda há pouco que tem 23 anos.
com essa carreira maravilhosa. Seleção brasileira, teve alguma oportunidade de seleção? Não, ainda não. Ainda não. Né? A tua posição é? Alarmadora. Alarmadora. Isso. Alarmadora. Que bacana. Por que eu quis dar uma pausa aí para a gente entrar em 2024? Recentemente esteve conosco aqui o Ferreto, técnico que tem uma trajetória importante no cenário do basquete, e foi contratado pela Page. Era a Page Basque, gente, agora é a Page. Mas foi contratado pela Page para supervisionar, e com certeza, eu conheço o Ferreto, vai ter uma participação direta, talvez na categoria adulto, né? Porque a ideia da Page é fortalecer o adulto feminino, né? Com a presença do Ferreto. De repente, se vier um convite aí, né? Como é que vai ficar a Isa nessa história aí? É uma boa pergunta. Para mim seria um prazer voltar para casa. Você quer continuar com o basquete, né? Quero. Embora teve todos os obstáculos que você, com muita inteligência, né? Eu digo isso, você teve que lidar com obstáculos importantes, né? A doença da sua mamãe, essa coisa de sair do berço familiar, tentar jogar em outras cidades, em outros locais, com outras pessoas, né? Você tinha o teu cordão umbilical estava muito forte aqui em Guarulhos, né? Sim. Essa história com a Page, família. Não é fácil não, viu? Você que nos acompanha, você papai, mamãe, ou mesmo você jovem, quando você tem que tomar uma decisão, né? De um novo rumo. Acho que muita coisa deu certo porque você teve o apoio incondicional do seu pai, da sua mãe, para que isso pudesse acontecer, não é isso? Sim, tem um peso enorme, assim, quando a gente tem pessoas que são importantes pra gente, que nos incentivam, nos apoiam, Sim. Muda tudo. Sim. E no meio desse caminho eu quis voltar pra casa, eu quis desistir, mas a alegria de ver eles felizes em me ver conquistando uma coisa que eu sempre quis e que eles também quisessem, era o que me dava força, assim. A minha mãe mesmo, ela muito doente, muito mal, ela fazia um baita de um esforço para ir para Sorocaba para poder me ver, assistir meus jogos. Maravilha, né, gente? E aquele sorriso no rosto era o que me dava força, assim. Sim, com certeza. Com certeza. Mas vamos voltar em 2024. Bom, você mesmo, antes de eu falar sobre essa questão da página, você tem você está agora entrando numa fase para poder descansar, férias, mas férias de atleta é curto, né? Não dá para você falar, vou ficar um mês em casa, 2 meses. Tem que estar sempre se preparando, Sim. se mantendo em condição de, a qualquer momento, de repente, você traçar um novo rumo na tua carreira, né? Você estava pensando em alguma coisa? Está pensando em alguma coisa? Já tem algum convite? Ou, por enquanto, está na expectativa? Eu estou com um convite que eu vou conversar com eles essa semana, mas ainda não decidi nada, assim, do que eu vou fazer. Você pode falar ou não? Tá. Não, ainda não. Segredo da chave, então vamos respeitar. Ó, mas eu já dei uma outra ideia aqui, né? Pro pessoal da página aí, né? O pessoal da... Você estava sabendo dessa conta? Estava, né? Do Ferreto, dessa vinda do Ferreto pra cá? Sim, eu cheguei no João do Pulo essa semana, Sim. aí ele estava lá, conversei com ele. Sim. Ontem mesmo eu estava lá no João do Pulo, falei com a Vilma também. Sim. Mas Legal. nada oficial de ano que Sim, de vem, repente, nada né? certo. De repente, né? Vamos aguardar aí. Produção, posso judiar um pouquinho? Queria ter o pai dela aqui do meu lado. Você consegue trazê-lo aqui? Por favor. Bom, de surpresa. De surpresa. Neto, vem aqui do meu lado, Neto. Não posso deixar você ir embora sem te mostrar aqui para o meu público. Fica aqui do meu lado, por favor. Sua presença aqui é muito importante. Passa o microfone para o seu pai. Eu estou tratando de Neto. Qual é o seu nome, Neto? Claudinei. Pode o microfone. Isso. Claudinei. Claudinei, primeiro, eu quero tornar público os parabéns que eu vou dedicar a você. Né? Primeiro, porque você tem uma filha maravilhosa. Ela acabou de dizer aqui por várias vezes que se ela conseguiu, né, atingir esse patamar de excelência como atleta, muito disso ela deve à mãezinha que ela perdeu, sua esposa, e também o seu incentivo, né? E isso é importante, Neto, à medida em que temos, do outro lado, papais e mamães que acompanham a Câmara Esportiva. Eu queria que você falasse sobre isso, certo? Sobre esse apoio que você deu à sua filha, que é fundamental. Porque eu digo sempre, Neto, que o esporte é uma ferramenta importante quando se pensa em formar o cidadão, não é isso? Por isso que eu queria te ouvir e queria que você passasse uma mensagem nesse sentido para o telespectador. Como é que você encarou tudo isso? Como é que você vê o esporte? Fala um pouquinho sobre isso à vontade, viu, querido? Eu acho que o principal é a formação que
que o esporte dá para a pessoa, o caráter. E não importa se ela vai ser campeão ou não, o importante é que ela, a etapa que ela já está vencendo, que é sobreviver, principalmente crianças, que nem a gente trabalha com muita criançada da comunidade, que eu ajudo muito na PAGE também, né? Sim. Então você vê que a criança, ela tá num ambiente que é propício a isso. Sim. Então o esporte abre muito a mente deles, entendeu? E o mais importante é que quer seguir carreira. Sim. Então eu já falei para ela, como eu falo pro meu pequeno também, que tem 14 anos, também joga na PAGE. Você como pai, convivendo com a sua filha no dia a dia, menininha lá com 6, 7 anos, 8 anos, você conseguia perceber no esporte uma mudança dela, né, nas diferentes fases? Obviamente dentro de casa, né, como filha, como criança, você conseguia entender o que o esporte estava proporcionando para ela na formação dela, Neto? Sim, ela pegou um amadurecimento mais rápido, né, e uma sensibilidade também. Ela ajudava muito, apesar dela se dedicar muito ao esporte, ela ajudava muito também em casa. Conseguia assimilar tarefa do esporte com tarefa da escola e tarefa de casa, né? Sim. Então, abriu muito a mente dela, né? Tanto como dela, como os outros também, Sim, né? Com certeza. Volta o microfone para ela, mas fica aqui comigo. Isis, legal, né? Teu paizão aí, que eu tenho certeza que é uma figura muito especial na sua trajetória, na sua vida, não é? E você mesmo percebia essa transformação em você, com essa responsabilidade? Porque, olha, o pessoal acha que pendurar uma medalha no pescoço é fácil, né, Isis? Eu falo, gente, fora você ter que lidar com o adversário, você tem que lidar com as coisas que a vida coloca, né, na nossa trajetória. Teu pai disse bem, né? Lidar com o esporte, que também não é só quadra, né? É extra quadra, é academia, musculação, é olhar a alimentação, é se manter em condições, né, de praticar a modalidade, mas também tem outro fator, né? A família, a casa, né? E você com essas responsabilidades todas, a universidade. Lidar com isso não é fácil, né? Lidar com tudo isso. Não, é bem complicado e é uma entrega diária, assim. São sacrifícios, é alimentação, é o abrir mão de um sono da tarde para poder estudar ou para poder treinar. É um desafio diário, assim, que é você contra você. Eu percebia muito essa mudança de amadurecimento, porque na escola, assim, eu conversava com as pessoas e não era mais a mesma cabeça. Tipo, quando eu era novinha, era aquela coisa de boneca, aquelas coisas, e eu ficava assim, já não era mais o meu interesse. Sim, veio um amadurecimento bem rápido, né? Sim. E aí, quando eu chegava em casa, eu chegava cansada, eu ficava o dia inteiro fora, praticamente, porque eu ia pra escola, aí almoçava, ia pro treino, chegava do treino, eu ajudava minha mãe com a janta, colocava a mesa. Então, assim, era muito puxado o dia inteiro. Era uma rotina, nossa, muito desgastante, assim, mas são sacrifícios e eu não me arrependo, assim. Me formou como pessoa, que é o basquete. Né? Sim, eu conquistei basicamente muita coisa, né? A maioria das coisas que eu tenho hoje é graças ao basquete, a minha faculdade, a minha formação numa escola particular. Então, assim, tem os seus sacrifícios, mas tem as suas conquistas também, né? Maravilha. E você passa a ser um grande exemplo para esses jovens que assistem o Câmara Esportiva, né? Para as famílias que nos acompanham. Tá aí, gente, os benefícios, né, do esporte. Eu digo sempre aqui, sabe, feliz do pai, da mãe, que tem a consciência da importância do esporte na formação dos seus filhos, né? E, infelizmente, não temos uma política tão sadia em relação a isso. Poderíamos ser um Brasil que tratasse diferente o esporte, né? Eu digo lá, ó, artigo 217, para mim terminar minha participação aqui, mostrando isso, gente, né? Chamando a atenção dos nossos comandantes, dos nossos governantes. Está aí a Constituição Brasileira, a nossa Carta Magna. Olha o que está lá no artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como um direito de cada um, direito esse do cidadão, né? E aí temos que aplicar isso, né? Aplicar isso. Não adianta ter a lei, né, na Carta Magna, na carta que rege, né, a nossa vida no nosso país, se não é obedecida, se não se cumpre o que está lá. É o que eu digo quase que diariamente aqui. Obrigado, Tassinho. Meu amor, bom ter você aqui, viu? Que Deus te abençoe, né? Que você continue firme com o basquete, com os seus ideais. Hoje uma profissional também na área da educação física, que a sua carreira também, fora do basquete, seja... Ou, de repente, continuar com o basquete, né? Deixando a condição de atleta, de repente, uma técnica de basquete, enfim.
né? Tenho certeza que você tem um futuro brilhante, viu? Né? Obrigado por tudo que você faz e fez e continua fazendo por Guarulhos, né? E pelo basquetebol do nosso país, viu? Você quer colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Vamos aguardar, né? A sua decisão aí com relação a 24. Sim. Mantenha contato conosco aqui, né? E aí que você seja abençoada na sua decisão de escolha, né? Para você continuar sendo essa grande atleta que é. E por que não, de repente, aqui em Guarulhos, voltar para as origens, né? Lá com a página, enfim. Eu tenho certeza que você vai saber tomar a decisão correta. Obrigado por tudo, viu? Passa aqui o microfone pro paizão, para eu me despedir dele. Neto, obrigado pelo carinho, viu? Sei que você se esforçou bastante em atender também o convite aqui. E prazer te conhecer pessoalmente, viu? Né? Parabéns pela forma que você conduz a sua família, pelo amor que você tem pelos seus filhos. É um grande exemplo para todos nós, viu? Que Deus te abençoe. Amém, amém. Eu que agradeço e parabéns também pelo programa aí, que é a sua jornada aí, 17 anos já, né? Que você me falou que tá na 17. luta, dando porrada em ponta de faca, né? Que não é fácil. E parabéns a toda a seus 222 funcionários aí. Que Deus continue abençoando e obrigado pela oportunidade. Obrigado, aí. eu que Tamo agradeço. junto. Muito feliz, viu, gente? Bom, vamos dessa forma encerrando mais um Câmara Esportiva, não é? E nós voltamos... Oi? Esse bloco, tem mais um bloco. Tem mais um bloquinho. Oxe, perdão. Desculpa. Quer ir embora já? É tanta coisa, gente. O programa ao vivo é isso, viu, gente? Mas então, obrigado, viu, mais uma vez. A gente vai para o intervalinho, né? Não é isso? Nós voltamos já já. Tem mais Câmara Esportiva para vocês. É rapidinho. Até já.